paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E hoje eu quero deixar mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Tá bom? Você gostando desse vídeo, dá um like no nosso vídeo e assim você ajuda muito o nosso canal, tudo bem? Bom, a palavra de hoje está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Apenas o versículo de número 1, que está dizendo assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Bom, aqui nós temos um ato comum e normal entre um professor e seus alunos. A coisa mais comum que pode acontecer é o aluno fazer uma pergunta ao professor ou os discípulos fazerem uma pergunta ao mestre. Isso é normal, tá? Isso é uma rotina no relacionamento entre o mestre e o discípulo. Porém, essa pergunta aqui que os discípulos fizeram não era uma pergunta qualquer. Ela, inicialmente, essa pergunta revela a vaidade do homem, revela a nossa vaidade, revela o nosso pecado, revela que o que Jesus fala em Mateus 15, 19, que é do coração do homem que vem toda a maldade, e isso é correto. E nós vemos a confirmação aqui quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Tem até uma tradução que fala: quem será o maior no reino dos céus? E isso nos ensina, né, que o pecado realmente está em nós. Eles estavam andando com Jesus já há um certo tempo, eles já viram Jesus fazer muitas coisas, eles acreditavam em Jesus para a sua salvação, eles se sentiam muito bem com Jesus, muito à vontade. E ao fazer essa pergunta, a Bíblia nos revela que mesmo durante todo esse tempo, tendo essa intimidade, esse relacionamento com Jesus Cristo, ainda assim existe vaidade, pecado, né? Um sentimento que não agrada a Deus. Que sentimento é esse? É o sentimento de competição, é o sentimento que aponta até mesmo para uma avareza, né? Quem de nós é o maior? Porque nós estamos competindo aqui, nós estamos na dúvida. Eu acredito que eu sou o maior, e quem sabe o Tiago fala: não, o maior com certeza sou eu. Ou então o João fala: claro que não, o maior sou eu. Então para que essa pergunta venha até Jesus, é necessário que exista antes uma competição. É necessário que exista antes uma pequena discussão entre eles, dizendo: eu sou o maior. E o outro diz: não, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu isso, aquilo. Então, havendo essa discussão, essa competição entre eles, eles não conseguindo chegar num consenso, não conseguindo chegar numa conclusão de quem realmente é o maior, então eles levam para quem? Levam a pergunta para Jesus Cristo. E isso revela-nos que, por mais que nós estamos andando com Deus, por mais que nós estamos na presença de Deus, o pecado está em nós, né? Esse nosso corpo carrega pecado. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter sempre essa luta do espírito contra a carne, né? A vontade do espírito e a vontade da carne. Então nós temos que tomar esse cuidado e nunca nos engrandecer a esse ponto pensando que já somos maduros o suficiente, já somos crentes o suficiente. Você nunca pode pensar que você já é um cristão bom o bastante, uma pessoa boa o bastante, porque eles estavam andando com Cristo já há um certo tempo, já tinham experiência, já viram bastante coisa, já viram milagres, viram Jesus revelando pensamento de coração e etc. Viram muita coisa e mesmo assim nós vemos ainda o pecado, a malícia, a vaidade no coração dos discípulos. Quem será o maior no reino dos céus? E isso é o tipo de pecado que ele assola toda a humanidade, todo o nosso planeta Terra,
É um planeta assim cheio de competições, é forrado por competições. O homem está o tempo todo competindo, desde criança. Você já viu crianças brincando? Elas ficam, quem chegar primeiro ganha, quem comer primeiro ganha, quem fizer isso daqui primeiro ganha. Ou seja, desde pequeno essa competição, e existe competição no trabalho, competição dentro de casa, competição no bairro, um vizinho quer ter a casa mais bonita do que o outro, competição nos esportes. Quando não há competição para competir, o homem mesmo cria alguma coisa para competir. Ou seja, isso é uma vaidade uma vaidade aqui da Terra. O homem está sempre querendo competir, ele sempre tem que ter um adversário, ele sempre tem que ter inimigos, e quando parece que não tem inimigos, ele procura até encontrar, ele cria inimigos. Então percebe isso, o homem está sempre querendo competir. E a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que você não tem que competir com o seu próximo, você tem que amar o seu próximo, você tem que ajudar o seu próximo. Mas os homens estão sempre querendo competir de alguma forma, estão sempre querendo mostrar que são capazes ou mais capazes do que o outro. E a Bíblia está ensinando o contrário disso. Que você tem que se unir com o seu próximo, mas o homem ele está sempre querendo criar uma divisão. Até mesmo dentro da igreja, competição de igrejas, uma igreja querendo provar que trabalha melhor que a outra, um pastor querendo provar que ganha mais almas do que o outro, é sempre essa competição, e isso é pecado, isso não provém de Deus. Tanto é que o que Jesus fez com eles aqui? Começou a falar que tem que ser como uma criança. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, vocês já têm uma certa sabedoria, vocês têm experiência, vocês já viram um monte de coisa, vocês já expulsam demônios e tudo, vocês fazem um monte de coisa, mas tem que ser igual essa criança sem sabedoria, sem experiência, essa criança que não tem nada do que vocês têm. Tá? Essa tem que ser igual ela, esse será o maior, tem que ser igual essa criança para poder entrar no reino de Deus. E o que Jesus está fazendo falando assim, tem que ser igual uma criança? Ele está humilhando os seus discípulos, ele está humilhando, basicamente isso que Jesus está fazendo, está humilhando eles de volta. E esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Você como servo de Deus, todos nós temos que ter esse cuidado de estar sempre se humilhando na presença de Deus, porque existe esse pecado em nós da competição, da vaidade, da avareza, de querer ser alguma coisa. Agora, por outro lado, essa pergunta que elas fazem também nos ensinam, nos trazem um outro ensinamento fortíssimo. Tá? Até então eu falei, de uma certa forma, criticando os discípulos por estar sempre querendo competir desse jeito e que isso não é de Deus. Mas agora, por outro lado, eu quero defender os discípulos por fazerem essa pergunta, porque essa pergunta, ela revela o que tem no coração deles, ou seja, no pensamento deles, o que eles estão pensando, qual é a preocupação dos discípulos. Eles não perguntaram para Jesus assim, quem é o melhor pescador entre nós? Eles não perguntaram para Jesus assim, quem é que, sei lá, o mais forte, quem é o mais alto entre nós? Eles não fizeram uma pergunta relacionado à terra, relacionado às coisas desse mundo. Eles fizeram uma pergunta relacionada a coisas espirituais e não relacionada a coisas carnais ou materiais. Eles não disseram, Senhor, de nós aqui, quem é que é mais inteligente? De nós aqui, quem é que tem mais dinheiro? Eles não fizeram uma pergunta relacionada à terra. Eles fizeram uma pergunta relacionada ao céu, ou seja, do ponto de vista espiritual, do mundo espiritual. Senhor, no reino dos céus. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, eles estão, de certa forma, preocupados com o reino dos céus. Para você chegar a fazer essa pergunta, para você chegar a ter essa preocupação, se você pensa no céu uma vez por mês, você nunca vai chegar a fazer essa pergunta. Essa pergunta é de alguém, ou é de pessoas que estão pensando no céu há muito tempo. Estão pensando no céu assim, estão refletindo sobre o céu, estão refletindo sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, ao ponto, né, de chegar nessa conclusão. Peraí, se vai ter todo o céu, o reino de Deus, etc., quem vai ser o maior? Então, essa é uma pergunta que revela onde está o pensamento deles. Tá bom? Por um lado, nós vemos o nosso pecado de estar querendo sempre competir. Mas, por outro lado, nós vemos também que eles estão preocupados com o reino dos céus e não com o reino da terra. Eles estão preocupados com as coisas de cima e não com as coisas de baixo.
Então, para finalizar, eu pergunto para você, onde está a sua preocupação? Né? Por mais que você seja vaidoso, por mais que você seja um tanto avarento, porque eles fizeram essa pergunta de uma forma inocente, não percebendo o pecado dentro deles, não percebendo a vaidade neles. Perguntaram inocentemente, sem perceber a sua avareza, né? Esse espírito de competição que é antibíblico. Eles perguntaram sem perceber isso. Então, por mais que você não perceba os seus erros, querido, existe um outro ensinamento aqui, que é esse. Onde está a sua preocupação? Você se preocupa com coisas da terra ou você está preocupado com coisas do céu? Amém? Bom, eu espero que você esteja preocupado com coisas do céu. E que se não estiver, que passe a estar a partir de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo. Tudo bem? Que Deus te abençoe.